E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para falar sobre a Comic Con, sobre a CCXP 2024. Eu fui no sábado e no domingo, infelizmente não consegui ir na quinta e na sexta, que são os dias mais vazios, não por conta de trabalho e tudo mais, não deu para ir, mas fui no sábado e domingo e foi completamente incrível e sensacional. Assim, eu vou na Comic Con desde 2015. Todo ano, desde 2015 eu fui na Comic Con, menos de pandemia, né, porque nem teve. Mas, assim, pra mim, de longe, essa foi a melhor Comic Con de todas. Não necessariamente por causa do evento em si, porque normalmente a Comic Con não muda muito de um ano pro outro, mas sim pelas coisas que aconteceram na Comic Con, né? Depois que eu criei o canal aqui, eu fiz amigos que também produzem conteúdo e tudo mais, e pude encontrar eles lá, conversar com eles. Também foi muito legal que, assim, ninguém chegou em mim e me parou falando que conhece meu canal, nem nada assim. Ninguém veio até mim. Mas teve alguns casos que eu ia até o artista, conversava com eles, ou com algum influenciador, que eu ia lá trocar uma ideia. Essa pessoa falava que conhecia o canal, que sabia quem eu era, ou que acompanhava aqui os vídeos. E assim, eu fiquei muito, muito feliz com isso, porque isso é um reconhecimento do trabalho que eu faço aqui, né? Apesar de não ser, que trabalho, nem nada assim, e de também, que nem eu nem tenho tanta visibilidade, mas pra mim, que eu criei esse canal pra falar de gibi, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é ler gibi. Não tenho com quem conversar sobre gibi, agora fiz amigos que compartilham esse hobby, as pessoas me reconhecendo pelos vídeos que eu faço aqui. Eu achei uma coisa incrível, assim, e toda vez que isso acontecia, que alguém me falava que sabia quem eu era, que conhecia o canal, era uma coisa que me enchia de orgulho, assim, realmente. Então eu fiquei muito, muito feliz com isso. Das pessoas bacanas que eu encontrei lá, infelizmente não consegui encontrar o Luiz e o Henrico do Antiplano, porque eles foram só na quinta e na sexta, né? O Antiplano é um canal que eu sempre falo aqui, eu gosto muito deles, eles viraram meus amigos. E apesar de eu não ter conseguido encontrar eles, eles me deram alguns marca-páginas e adesivos, e eu agradeço demais eles. Mas infelizmente eu não consegui achar os marca-páginas aqui. Eu sei que tá dentro de algum quadrinho aqui, porque eu tenho a memória de ter colocado eles dentro de algum quadrinho para não amassar. Então eu sei que eles estão por aqui, mas não consegui achar agora. Também eu tô gravando esse vídeo meio na pressa para conseguir soltar agora na segunda-feira, que vocês estão vendo o vídeo, no caso, né? Se vocês estão vendo no dia do lançamento. Mas agradeço muito ao Luiz e ao Henrico. Agradeço também o Rômulo, do Além dos Quadrinhos, que é uma pessoa completamente sensacional, assim. A gente parou, conversou. Ele é incrível, ele participou de um vídeo também que eu gravei lá. E esse vídeo ainda vai sair, eu espero muito conseguir soltar esse vídeo quarta-feira. Mas é um vídeo que vai ter bastante edição. Vou ter até que legendar algumas partes dele, porque tem pessoas gringas falando no vídeo. Não vou falar sobre o que é o vídeo, mas sinceramente eu achei muito legal, gostei muito do resultado e espero que vocês também gostem. Então espero conseguir soltar o vídeo. Agradeço ao Rômulo por ter participado, o Henrico e o Luiz também, apesar de eu não ter encontrado eles presencialmente, eles vão participar. Outros artistas também e influenciadores vão participar. Eu encontrei o Fernando Caruso, que é uma pessoa extremamente gente boa, né? O Fernando Caruso, ele é um baita de um nerd, caso você não saiba, né? O Fernando Caruso é ator da Globo. Já tinha encontrado ele um outro ano, tirei foto com ele, esse ano consegui reencontrar. Ele lembrou de mim porque ele tinha um site, né, a Caverna do Caruso, em que ele escrevia textos de resenha sobre quadrinho, e ele falava sempre que ninguém comentava, ninguém lia e nada, e eu sempre comentava, adorava os textos. Toda semana eu tava ali lendo, comentando, peguei muita dica de quadrinho com ele. E a hora que eu falei isso pra ele, ele falou, é você, não sei o que lá, me abraçou, foi sensacional, assim. Assim, realmente foi incrível. Todas essas interações que eu tive com as pessoas foi o que fez o evento valer a pena pra mim. Além de, lógico, pegar autógrafo é muito legal, conhecer artistas que você gosta é muito legal, mas essas pequenas coisas, assim, me encheram de felicidade e, sinceramente, eu não poderia estar mais feliz. Basicamente é isso, assim. E eu também tenho que agradecer muito a minha namorada, a Isabela. Ela foi comigo e ela foi minha camera girl lá, né, enquanto eu tinha que gravar
ela tava ali gravando, mesmo com dor no braço, ela tava me ajudando. E ela nem gosta de quadrinho, né? Então a gente andando de um lado pro outro, com dor no pé, dor no corpo, cansaço e tudo mais. Mas, assim, todo momento ela tava ali comigo, eu agradeço muito. E também ao meu irmão Gabriel e a esposa dele, a Letícia, que tiveram lá com a gente também, eles foram com a gente. E também os dois tiveram toda a paciência do mundo comigo enquanto eu gravava os vídeos e tudo mais. Então, são essas coisas que fazem valer a pena e que você vai realmente lembrar, né? Então, assim, pra mim, como eu disse, essa Comic Con foi a melhor Comic Con que eu já fui. E agora eu vou mostrar pra vocês tanto autógrafos que eu peguei de quadrinhos que eu levei, né, de casa que eu já tinha, quadrinhos que eu comprei lá pra pegar autógrafo, desenhos que eu peguei também. Vou mostrar também alguns quadrinhos que no caso eu não consegui pegar autógrafo. E vou mostrar algumas aquisições que eu fiz, que daí não tem autógrafo nem nada, foram só aquisições mesmo. E eu vou começar por isso. Então vamos lá, tem até que bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês. O quadrinho que eu comprei lá e eu não peguei autógrafo é esse aqui, Juquinha, o solitário acidente da matéria, do Max Andrade, lançado pela editora Draco. Esse, infelizmente, eu não consegui pegar autógrafo porque o Max estava lá. Eu comprei esse quadrinho na mesa dele mesmo, só que ele não tava lá na hora, no sábado, e eu já tava indo embora também. Assim, ele não tava lá, fiquei de levar no domingo pra ele autografar, acabei esquecendo ele aqui em casa. Mas espero muito conhecer ele em outra Comic Con, vou levar pra ele autografar da próxima vez. E eu tô muito ansioso pra ler esse quadrinho aqui, que todo mundo fala que é sensacional. Só pelo nome já me dá vontade de ler. Se um personagem chama Juquinha, eu vou querer conhecer o personagem. Então tô bem ansioso pra ler o Juquinha do Max Andrade. Depois eu fui no stand da JBC. JBC é uma editora que sempre tá em peso lá, né? Principalmente depois que foi comprada pela Companhia das Letras, uma parte dela. E eu dei andamento em alguns mangás que eu coleciono, né? O primeiro deles aqui que eu vou mostrar é o Parasite. Essa edição full color, saiu o volume 2, né? Do Hitoshi Iwaki. É um mangá que eu tô gostando bastante. Eu já fiz vídeo do volume 1, caso você queira assistir, tem aqui no canal. E tô bem ansioso para ler o volume 2. Né? Não tem muita coisa para eu falar sobre os quadrinhos aqui, porque as aquisições eu ainda não li. Né? Eu tô gravando esse vídeo domingo à noite, depois de ter voltado da Comic Con. Outro mangá aqui que eu dei andamento é Evangelion. Comprei o volume 5 e o volume 6, agora falta só o volume 7. Na verdade, eu só queria comprar o volume 5, eu não sabia que já tinha lançado o volume 6, mas eu cheguei lá e vi, e aí não teve como, peguei também o volume 6. Evangelion é o meu anime preferido, eu adoro Evangelion, acho perfeito. Eu tô tentando, inclusive, fazer a minha namorada assistir Evangelion comigo, eu quero muito reassistir. Queria que ela assistisse comigo, mas ela tá meio assim e tal, espero que isso dê certo. Mas o mangá do Evangelion também é muito bom e aos poucos tá virando também um dos meus mangás preferidos. Evangelion pra mim é sensacional, sensacional. E o outro mangá aqui que eu dei andamento na coleção é o Náusea do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki. Esse é o volume 4. Né? Náusea tava saindo bem a conta-gotas, né? Demorou entre um volume e outro e tudo mais. Mas parece que agora vai ter uma periodicidade melhor para publicar Náusea, e eu quero muito ver o final dessa história. Na verdade eu só li o primeiro volume até agora, mas gostei muito, e é outro mangá que acaba no volume 7, então tô bem ansioso para ter a coleção completa de Náusea. Agora eu vou mostrar 3 quadrinhos da Eagle Moss, daquelas coleções que ela tinha. A Eagle Moss não tinha um stand próprio dela lá, mas tinha algumas lojas dentro da Comic Con vendendo esses volumes, e na que eu fui tava com uma promoção muito boa, que você levava 3 volumes e os 3 saíam por R$100, né, ao todo. E valeu muito a pena, porque na época, cada um desses volumes aqui custava mais de R$100. Então, sim, valeu totalmente a pena, na verdade. O primeiro aqui que eu vou mostrar é o Batman Cataclismo. Ele faz parte de uma coleção do Batman que eu tenho muito interesse, sempre tive muito interesse. Não comprei na época porque era muito caro, né? Como eu disse, era mais de R$100 por volume. Mas eu sempre fico de olho nele em Mercado Livre, Shopee e tudo mais. E esse é o primeiro volume, né? O Batman Cataclismo.
Não lembro como essa coleção chama, se chama Terra de Ninguém, Contágio, alguma coisa assim. Mas é sobre uma fase muito importante do Batman dos anos 90, né? O desenho é horrível, né? Como quase tudo dos anos 90, na minha opinião. Mas eu não gosto do desenho, mas falam que a história é muito boa. E pretendo continuar essa coleção em outras Comic Con, né? Caso continue a vender esses volumes por lá, que eu acho que sim, porque deu uma boa encalhada neles. Mas esse é o primeiro volume da coleção. E depois tem mais 4 ou 5 volumes do Batman Terra de Ninguém, que é onde termina tudo. Então pretendo fazer essa coleção bem aos poucos, mas é uma coleção que eu tô feliz de ter começado, porque é um quadrinho que eu realmente tenho muito interesse em ler. E os outros 2 volumes da Eagle Moss que eu peguei dessa coleção aqui, o Solo, o volume 1 e o volume 2. O Solo é um quadrinho bem diferente de super-herói, que eu sempre tive muito interesse. Todo mundo que eu vejo falando sobre esse quadrinho sempre fala muito bem, rasga elogios para esse quadrinho. E ele tem uma ideia muito interessante, porque o que a DC fez foi chamar vários artistas, que são artistas que não estão necessariamente acostumados a fazer histórias de heróis, alguns aqui já fizeram, mas eles chamaram vários artistas gigantes assim, e deram carta branca para esses caras e falaram, ó, faz o que você quiser, a gente confia em você e manda bala. Então aqui só tem artista de peso, tem o Paul Pope, tem o Richard Corbin, tem o Devin Cook, tem o Michael Red, Sérgio Aragonés, assim, é só cara de peso fazendo várias histórias curtas com personagens da DC. Então tô bem ansioso para ler o Solo. Era um quadrinho que eu já procurava fazia tempo, mas eu sempre achava só o volume 2 e nunca achava o volume 1. Inclusive, lá na hora que eu peguei, assim, tava praticamente numa baciada, assim, vários, tinha que ficar caçando. E eu só vi um desse volume 1, peguei ali na hora rapidinho e tô bem feliz com a compra. Agora, no stand da Panini, eu peguei 5 quadrinhos no stand da Panini. O primeiro é esse aqui, que eu achei muito interessante, que é o Alien, né? Alien volume 1, Linhagem de Sangue, escrito pelo Philip Kennedy Johnson, que é um cara famoso, né? Ele fez Superman, uma fase bem elogiada do Superman, e desenhado pelo Salvador Larroca, né? Que é um desenhista que eu gosto. Eu vi muita gente falando que o desenho desse quadrinho não estava bonito, mas eu pessoalmente gostei bastante. Assim, tudo bem que parece ser um desenho mais estático e tudo mais, mas gostei bastante do desenho disso aqui, tô bem ansioso para ler. E eu não sou um grande fã de Alien, nem nada assim. Até hoje eu só assisti o primeiro filme, né, o Alien, o Oitavo Passageiro. Mas é uma série que eu tenho muito interesse, né? Além de gostar muito de quadrinho, eu gosto muito de filme também. Eu tenho uma lista gigante de filme para assistir. Eu adoro pegar os filmes do Oscar quando anuncia e tudo. E Alien é uma série que eu ainda tenho muito interesse de ver tudo, principalmente agora que saiu o Alien Romulus, né, que todo mundo fala bem. Mas fiquei ansioso e curioso para ler esse quadrinho aqui do Alien. Acho que vai ser bem legal. O outro aqui que eu peguei no stand da Panini é a Saga da Mulher Maravilha, o volume 2 e o volume 3. Saga da Mulher Maravilha, eu não tinha nenhum volume dessa coleção, mas um pouco antes da Comic Con, só para contextualizar, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu morava em outra cidade, né? Eu morava em Botucatu, no interior de São Paulo, e agora eu moro aqui em São Paulo. Mas lá em Botucatu, eu era cliente de uma banca, em que o dono da banca, o seu Juraci, não tá assistindo esse vídeo, mas um abraço, seu Juraci, ele tinha um grupo no WhatsApp com várias pessoas que gostam de quadrinho, e ele mandava sempre as coisas que chegavam e pra pessoa reservar e passar lá pegar, né? E eu nunca saí desse grupo, né? Quando eu volto pra minha cidade, eu vou lá fazer uma visita pro seu Juraci. E recentemente, né? Esse quadrinho já lançou tem um certo tempo, só recentemente ele mandou que chegou o volume 1 lá na minha cidade. Aí eu falei, quer saber? Vou começar essa coleção. Ainda não tô com o volume 1 aqui, mas eu reservei lá. Vou pedir pros meus pais passarem pegar e depois me trazerem. Mas esse é um quadrinho que, assim, eu tava receoso se eu ia começar ele ou não, porque eu já faço muitas coleções, mas é um quadrinho que eu tinha interesse por 2 motivos. O primeiro deles é que eu quero ler mais coisas da Mulher Maravilha, e o segundo é que é do John Byrne, que é um cara que eu gosto muito.
E assim, eu não sei quantos volumes vão ser com o John Byrne escrevendo, mas se a Panini terminar a fase do John Byrne e anunciar que vai continuar com outro cara, eu não vou continuar. Realmente só tenho interesse na fase do John Byrne, que é a mesma coisa que eu fiz com a saga do Superman, né? Eu parei ali no volume 14, se não me engano, que é onde o John Byrne sai. Então, assim, eu tô pegando mais pelo artista mesmo, do que necessariamente ter uma qualidade muito grande, porque as pessoas falam que essa saga especificamente da Mulher Maravilha não é tão legal, mas, assim, eu confio no John Byrne e tô ansioso para ler esses quadrinhos. Outro aqui que eu peguei é o Grandes Eventos DC, Crise Infinita, né, do Jeff Jones. A DC tem várias crises bem importantes, né? Tem a crise de identidade, tem o Heróis em Crise, que as pessoas não gostam, mas eu gosto bastante. Mas ela tem 3 crises que são definidoras, assim, que reformularam o universo, que é a Crise nas Infinitas Terras, que eu não gosto nem um pouco, apesar de todo mundo amar. A Crise Infinita é a segunda, e a Crise Final, né? Eu tinha a Crise nas Infinitas Terras e a Crise Final, e não tinha a Crise Infinita, nunca li, e finalmente vou poder ler. A única coisa é que ela vai ficar um pouco distoante das outras duas, porque as outras duas eram lançadas em formato um pouco maior, oversize, né, e tudo mais. A Crise Infinita chegou a ser lançado nessa época também, eu que nunca consegui pegar porque esgotou muito rápido, mas consegui pegar aqui o relançamento e tô bem ansioso para ler, é um quadrinho que eu sempre tive muita curiosidade. E a última coisa que eu peguei no stand da Panini é esse aqui, Supergirl, Mulher do Amanhã. Essa coisa linda aqui, era uma das coisas que eu mais queria pegar na Comic Con. Essa edição que eu tenho é a edição com sobrecapa, que é exclusiva da Comic Con, né? Ela tem sobrecapa, tem esse fundo com esse design dourado aqui. A nova edição da Supergirl que a Panini fez esse desenho, só que com o fundo todo preto, né? E não tem sobrecapa também. A Bill Kizevely e o Matheus Lopes estavam lá na Comic Con, mas eu não consegui pegar o autógrafo deles. Eu já tenho autógrafo deles em outros quadrinhos de outras Comic Cons, mas esse ano tava maluco, assim. Eles estavam com muita fila, muita gente queria ver eles, tinha até senha, e infelizmente não consegui pegar, mas quero muito ler esse quadrinho escrito pelo Tom King, que eu adoro também, e vai inspirar aí um dos próximos filmes desse novo universo cinematográfico da DC. Tô bem ansioso para ler esse quadrinho, que todo mundo fala que é maravilhoso. E agora eu vou mostrar para vocês quadrinhos que eu comprei lá e peguei autógrafo. O primeiro aqui é O Livro dos Pássaros, da Lark, né? Esse quadrinho bonitinho aqui, ele é formatinho quadrado e tudo mais, que é um quadrinho que eu vi muitas pessoas falando muito bem, fez bastante sucesso quando saiu, tanto que essa já é a segunda edição e é um quadrinho mais recente, né? Inclusive tem o autógrafo dela aqui com o desenho desse passarinho bonitinho. E esse é um quadrinho que eu acho que eu vou gostar bastante, a ideia dele é muito interessante, porque os personagens principais são todos pássaros, e esse quadrinho é uma crítica ao trabalho, mas principalmente ao trabalho corporativo, digamos assim. Tô bem ansioso para ler isso aqui parece sensacional, e só o personagem principal dele já me faz ter vontade de ler, porque é um pássaro chamado Roberto. Esse é o Roberto. Não tem como ser ruim, desculpa. Um pássaro chama Roberto, não tem como ser ruim. É só isso que eu tenho pra falar, tô muito ansioso pra ler esse quadrinho. A próxima mesa que eu passei é a mesa do Paulo Crumbin e da Cristina Eiko, né, que são os responsáveis pelo Quadrinhos A2. Eles tinham lançamentos novos lá e acabei pegando todos que eles tinham. Vem nesse saquinho bonitinho aqui, que parece aqueles... saquinho de lixo de colocar em carro, sabe? Gostei bastante disso aqui. E vem com um brinde também para você colocar na sua árvore de Natal, que é o cachorrinho deles, o Salsichinha Pino, que é a coisa mais fofa do mundo. Mas eu peguei 3 quadrinhos deles, né? Eles tinham mais 3 lançamentos do Quadrinhos A2. 2 deles são meio que spin-offs ou não fazem parte da série principal, e eu nem sei do que se trata, para falar a verdade. Então tem esse aqui, que é feito pelo Paulo e pela Cristina, né, os dois juntos, grampeadinho, bem estilo fanzine. Esse outro aqui que também é grampeadinho, que é feito só pela Cristina Eiko, inclusive aqui o autógrafo dela.
Inclusive esqueci de mostrar o autógrafo desse aqui, né? Aqui o autógrafo dos dois aqui também. E eles tinham o principal, digamos assim, que é o novo volume de quadrinhos A2, que é daí lombada quadradinha, bonitinha. Esse já é o 7º volume de quadrinhos A2 e eu adoro isso aqui. Eu adoro todos os volumes, eu acho sensacional, eu acho engraçadíssimo. E esse aqui não é que é um quadrinho novo do Quadrinhos A2. A ideia desse quadrinho é que eles pegaram o primeiro volume da coleção e fizeram meio que um remake dele, né? Porque todos os quadrinhos A2 são em preto e branco. Esse aqui é extremamente colorido e lindamente colorido, na verdade. E na hora eu não sabia, eu perguntei pra eles se esse quadrinho é só o primeiro volume agora colorido. Mas daí eles me explicaram que não, que esse quadrinho foi totalmente refeito, né? Eles redesenharam todo o quadrinho para colocar essas cores e tudo mais. Então é realmente um remake do primeiro volume. É basicamente o primeiro volume numa nova roupagem, digamos assim. E eu tô bem ansioso para ler. Aqui tem o autógrafo da Cris e aqui o do Paulo. Muito bonito também. O outro quadrinho que eu comprei lá e queria muito é o Muzinga do André Diniz, lançamento bem recente da editora Comic Zone, né? Aqui tá o autógrafo do André Diniz. E o André Diniz é um cara que eu gosto muito, assim, ele tava sem fila na hora, eu fiquei batendo um papo com ele um pouco, e ele é uma pessoa incrível, assim, extremamente gente boa. Fiquei falando um pouco com ele sobre os outros quadrinhos dele e tudo mais. Eu falei pra ele que o quadrinho dele que eu mais gosto é o Tatu, que foi lançado pela Dark Side. Aí ele falou pra mim na hora que... ele falou, tipo, espero que você não tenha se identificado com o quadrinho, né? Porque é um quadrinho bem triste, que fala sobre depressão e tudo mais. Aí eu falei pra ele que eu me identifiquei um pouco, daí a gente deu risada. Foi bem legal a interação ali com o André. Só me fez gostar mais dele, na verdade. E tô bem ansioso pra ler o Muzinga e pra ler todos os quadrinhos dele, na verdade, que eu não tenho todos. Na verdade, eu só tenho uns 4 ou 5, talvez. Mas é um cara que eu realmente quero conhecer tudo. O outro que eu comprei é o Vermilion Parte 2 do Brão. O Brão é um cara completamente sensacional. Olha o desenho dele aqui. E, assim, eu gosto muito de tudo do Brão. Eu acho que eu tenho tudo dele. E só que esse quadrinho é meu preferido aqui por um motivo muito simples, né? Se você gosta de rock, você deve saber que Vermilion é uma música do Slipknot, né? Tem a parte 1 de Vermilion, que é uma música mais rock pesado mesmo, e tem a Vermilion parte 2, que é uma música mais lenta, né? E durante toda a música, o Corey Taylor, né, o cantor do Slipknot, ele fica falando "She isn't real", né? Ela não é real. E é exatamente o que ela escreve, o que o Brão escreve aqui no autógrafo. E assim, já é um artista que eu gosto muito. E fazer um quadrinho homenageando uma banda que eu gosto muito, não teria como eu não gostar, né? Sensacional. Indico para todo mundo que seja maior de 18 anos, isso é muito importante falar, porque o Brão, ele é muito famoso por fazer mulheres extremamente sensuais, só que também sempre extremamente peladas, digamos assim. Sempre tem muita mulher pelada nos quadrinhos dele, mas o desenho do Brão é lindo, ele é um artista de mão cheia. E se você tem mais de 18 anos, entre no Instagram do Brão e siga ele, que ele só posta desenho incrível. É realmente muito bom. Gosto muito do primeiro volume de Vermilion e tô ansioso para ler esse segundo aqui. E o último quadrinho que eu comprei lá e peguei autógrafo é esse aqui, Corto Maltese, Noturno de Berlim, né, que faz parte dos quadrinhos que vieram depois do Corto Maltese, né? O Corto Maltese é do Hugo Pratt e depois começou a ser feito então pelo Juan Dias Canales, que é o cara do Black Sad, e pelo Rubem Pelerreiro. O Rubem Pelerreiro tava lá na Comic Con. Esse quadrinho foi lançado na Comic Con. Bicho, o autógrafo que ele fez. Olha isso aqui. Olha o Corto Maltese que ele desenhou. Enquanto ele fazia isso aqui, eu ficava babando, assim, uma coisa linda, realmente muito, muito bonito. E gostei demais de ter conhecido ele, de ter pego o autógrafo.
Gosto muito dos 3 primeiros volumes dessa coleção, né? Dessa coleção que não é do Hugo Pratt, do Corto Maltese. Eu nunca li nada do Corto Maltese, do Hugo Pratt mesmo, né? É uma coisa que eu quero muito conhecer. Eu tenho aqui os 2 primeiros volumes, mas ainda não peguei para ler. Mas essa coleção, feito pelo Canálise e pelo Pereiro, é muito bom, recomendo demais. E agora eu vou mostrar para vocês quadrinhos que eu levei lá na Comic Con para pegar autógrafo. O primeiro é um quadrinho que sinceramente eu me arrependi de ter pego autógrafo, que é Juan Solo, da editora Conrad, escrito pelo Jodorowsky e desenhado pelo Jorge Bess. O Jorge Bess estava lá. Só que o Jorge Bess é a pessoa mais antipática que eu já vi. Assim, tudo bem, ele é idoso, a gente dá um desconto. Mas, assim, ter uma experiência tão decepcionante com um artista que você gosta é sempre muito ruim, né? Tem aquele negócio que as pessoas falam até de nunca conhecer seus ídolos. Tudo bem que ele não é meu ídolo nem nada assim, é só um cara que eu gosto do desenho. Mas eu fiquei bem decepcionado. Olha o autógrafo dele aqui. Tem escrito aqui e tudo mais, e a assinatura do Jorge Bess. Só que eu cheguei lá na mesa, falei oi, cumprimentei e tudo mais, né, falando inglês. Ele não olhou na minha cara, ele não falou oi. Quem falou comigo foi a mulher dele. E, ó, aqui tá escrito para Pedro e Gabriel, não sei o que lá, São Paulo, a data e a assinatura dele. Acontece que isso aqui não foi o Jorge Bess. Isso não é autógrafo do Jorge Bess. Quem fez isso, quem escreveu isso, foi a esposa dele. Depois de escrever isso, a esposa dele passou o gibi para ele e ele só escreveu aqui, Jorge Bess. Só isso. Depois eu virei pra ele e falei, posso tirar uma foto? Ele, sem olhar na minha cara ainda, não me respondeu. A esposa dele falou comigo e falou, pode tirar uma foto sim. Ele não se mexeu, eu só cheguei meio perto dele, assim, meio sem jeito, de estar achando aquilo completamente esquisito. E eu saí de lá bem desgostoso, assim, falei, nossa, o cara é tão chato que eu nem... assim, parece que não conta, sabe? Não... sei lá. Foi uma experiência bem ruim. Na verdade, foi a única experiência ruim que eu tive na Comic Con. Aí agora, outros 2 quadrinhos que eu levei aqui são da Kyunsuke Gendry Kim, né, a artista lançada pela editora Pipoca Nankin. Acontece que ela não tava, ela só tava autografando um quadrinho por pessoa, né, mas como eu disse, eu fui com a minha namorada, com meu irmão, com a esposa dele, aí ficou meio que um quadrinho pro casal, né. Eu levei o Grama, que é o meu quadrinho favorito dela, tá aqui sem a sobrecapa, né? Mas ela assinou aqui, ó, para Pedro e Isabela, e fez esse belo desenho rapidinho aqui. E também eu levei o Cães, e tá assinado aqui para Gabriel e Letícia, também com um desenho bem bonitinho. A Kyunsuke foi uma artista bem simpática, né? Assim, ela é coreana, falar inglês até com ela é difícil. Mas o pequeno contato que eu tive ali com ela foi bem bacana e gostei bastante. O outro artista que eu levei um quadrinho para autografar é o Peter Cooper. Peter Cooper é um cara que eu gosto bastante. Eu já tinha autógrafo dele no Ruínas, que foi lançado na primeira vez que ele veio para o Brasil. E agora eu levei o Pau e Pedra. Eu queria levar o Sistema, que é um dos quadrinhos que eu mais gosto dele, mas o Sistema tava na casa dos meus pais, daí trazer pra cá é difícil, ele também é gigante, assim, pesado, então ia pesar bastante na mochila. Realmente levei até que poucos quadrinhos esse ano pra não me preocupar tanto com peso. E ele fez um desenhinho, meio que complementando o desenho que já tem na página. Olha só. Peter Cooper é um cara muito sensacional, assim, ele é sempre muito atencioso com as pessoas, então gostei muito de ter reencontrado ele na Comic Con desse ano. O outro quadrinho aqui que eu levei, não podia não levar, é A Balada para Passear, do Camilo Solano. O Camilo é um querido, assim, sempre que eu encontro ele é sensacional. Eu fiz um vídeo sobre esse quadrinho já, uma resenha, ele assistiu, falou que adorou e tudo mais. E assim, eu já conheço o Camilo de muitas Comic Cons, né, eu sempre converso com ele. E cada vez mais é sensacional, assim, ele é um cara extremamente gente boa. E ele assinou aqui o quadrinho e fez o pequeno desenho de um cachorrinho muito bonitinho. Gostei bastante e recomendo Balada para Passear para todo mundo. Um quadrinho muito bom do Camilo.
Outro aqui que eu levei é o primeiro volume da Liguinha, né, a Liga da Justiça Internacional, do J.M. Demetres, e o Kevin Maguire tava lá. Aí aqui tem um pequeno autógrafo bem simples do Kevin Maguire, mas também muito bom. E esse é um quadrinho que eu quero muito ler, na verdade. Eu comprei esse quadrinho em banca enquanto ele ia saindo. Ele já saiu tem alguns anos, na verdade, e eu nunca li. Eu tenho a coleção completa dele, são acho que 21 volumes, e eu nunca li nem o primeiro. Assim, que dá um pouquinho de vergonha de falar isso até em voz alta. Mas tô bem ansioso para ler, e conhecer o artista só me deixou mais ansioso, na verdade. Agora eu vou mostrar para vocês 3 quadrinhos que eu levei pro mesmo cara, né, que é o James Tynion IV, que é sensacional também, gente boníssima. Quando eu cheguei, ele foi o primeiro artista que eu peguei autógrafo, e foi até estranho, assim, porque eu tinha acabado de chegar na Comic Con no sábado. Aí eu passei, eu vi ele assim, falei, o James Tynion, não sei o que lá. Eu achei até que ele ainda não tava autografando, porque não tinha ninguém. Ele tava ali sentado de boa, não tinha fila, não tinha uma alma ali. Aí eu fui lá e peguei autógrafo no meu quadrinho favorito dele, que é A Bela Casa do Lago. Aí tem o autógrafo dele aqui. Levei também o primeiro volume de Something is Killing the Children, que é um quadrinho também excelente, e tá aqui autografado. E o outro que eu levei é o Departamento da Verdade. Eu levei o volume 1 aqui, e esse aqui foi legal de levar, porque na mesa do lado dele tava o Martin Simmons, que é o desenhista desse quadrinho. Então eu peguei tanto o autógrafo dele como o do desenhista. E o desenhista fez um desenho lindo assim no meu caderno, que depois eu vou mostrar pra vocês. Achei sensacional e gostei muito de ter conhecido todos esses artistas. Um aqui que foi um acerto bem grande de ter levado é o Braba, lançado pela editora Mino, porque esse quadrinho aqui é uma coletânea de várias histórias de quadrinistas brasileiros, né? Se não me engano, são 13 artistas que estão aqui dentro. Aí deu pra pegar o autógrafo de vários. Olha só, não consegui pegar de todos. Dos que eu sei que tava lá e eu não consegui pegar autógrafo é a Amanda Miranda e o Jefferson Costa. Não consegui pegar o autógrafo deles, mas eu peguei aqui da Cristina Eiko, do Paulo Crumbin, do João Pinheiro, do Wagner William, do Bruno Sillig, do Rafael Coutinho e do Pedro Cobiaco. Peguei alguns autógrafos aqui, falta vários na verdade, e pretendo levar esse quadrinho em outras Comic Cons para pegar o autógrafo de todo mundo e fechar os autógrafos do Braba, né, com todos os artistas. Acho que isso vai ser bem legal. Aí agora tem alguns quadrinhos aqui que eu não consegui pegar autógrafo, e o primeiro deles eu consegui, mas não consegui, né, que eu tinha levado o primeiro volume do Corto Maltese, desenhado pelo Rubem Pelerreiro, que eu mostrei pra vocês que eu comprei o volume novo e peguei o autógrafo. Só que na hora eu tava tão corrido ali, pensando em tanta coisa, que eu comprei o volume novo, dei pra ele autografar e foi isso. Mas eu esqueci que eu tava com esse aqui na mochila, né? Então não tem autógrafo do Rubem Pelerreiro nesse aqui, mas felizmente eu peguei no volume novo. E o outro aqui que eu não consegui pegar autógrafo, que foi realmente o único artista que eu queria e não consegui, foi o Chris Claremont, né, o escritor hiper famoso dos X-Men. Levei Dias de um Futuro Esquecido e Deus Ama o Homem Mata pra ele, que são duas das histórias que eu mais gosto dos X-Men, principalmente Deus Ama o Homem Mata, a minha preferida de todas. Mas estava muito complicado de pegar o autógrafo dele, porque assim, ele demorava pra assinar, muita gente queria o autógrafo dele, e se eu ficasse na fila pro autógrafo dele ia ser o dia inteiro. Assim, a moça que tava lá ajudando em tudo, ela nem deu uma estimativa, assim, né? A gente chegou lá, o evento abria às 11, a gente chegou na fila para esperar o evento abrir 10 para as 10, mais ou menos. Então a gente ficou bastante tempo esperando, aí abriu o evento e tudo, a gente foi correndo lá, e mesmo assim já tinha muita gente, e assim, ele é idoso e tudo mais, e assim, basicamente, se a gente ficasse na fila, era chegar no evento e, sei lá, tinha chance da gente pegar o autógrafo 6 horas da tarde. Então ia perder o dia do evento, que é uma coisa que a gente obviamente não queria.
E acabou ficando, então, no meio do caminho, o Chris Claremont. Mas eu consegui ver ele de longe, tirei uma fotinho dele e tudo mais, achei bem legal. E agora eu deixei por último a cereja do bolo, a coisa que eu mais gostei, que foi Tangências, do Miguel Anjo Prado, o artista espanhol. Tangências é meu quadrinho preferido dele, gosto mais do que Traço de Giz, gosto mais do que Pacto da Letargia. Tangências pra mim é o melhor quadrinho do Miguel Anjo Prado, de tudo que eu li dele pelo menos. E foi um caso curioso pegar o autógrafo dele, porque eu não tava esperando, né? Porque eu peguei o autógrafo dele no primeiro dia e tava bem concorrido pegar o autógrafo dele. Eu fui lá algumas vezes e ou a fila já tava fechada, ou a moça falou que ia distribuir mais tipo 15 senhas, que é pouquíssimo. E ele demora, né? Porque ele faz desenho e tudo mais. E assim, eu falei, talvez vai ser um dos que eu não vou conseguir. Mas no sábado, assim, indo pra porta mesmo, pra ir embora, tava quase fechando o evento, eu passei lá na frente de novo, ele tava ali sentado, não tinha ninguém, a fila tava aberta, eu até estranhei, eu virei pra moça que fica ali ajudando os artistas internacionais, virei pra ela e falei, o Miguel Anjo tá autografando? Ela falou, tá. Só que, sim, tava final do dia e tal, eu achei que ele só ia autografar e acabou. Mas acabou que ele fez o desenho mais lindo que eu peguei nessa Comic Con. Que olha isso aqui. Olha isso. Bicho, isso aqui é completamente sensacional. E isso aqui foi um dos casos que eu tava olhando ele desenhar e na minha cabeça eu só conseguia pensar, isso é um artista de verdade. Eu só conseguia pensar isso. Sim, ele ficou, sei lá, quase 10 minutos desenhando isso aqui. Assim, a caneta dele é uma coisa de louco também, porque a caneta dele tinha água dentro da caneta, uma caneta transparente. Aí conforme ele ia colocando força, ele ia soltando a quantia exata de água que ele queria para fazer as sombras, né, para fazer esse aquarelado muito bonito aqui. E assim, inacreditável, realmente inacreditável. Eu só conseguia pensar, que artista. Isso é realmente um artista de verdade. Então acabou que Tangências foi a coisa que eu mais gostei de pegar autógrafo lá na Comic Con. Agora, por último, eu vou mostrar esse caderninho aqui. Esse caderninho é um caderninho sem... não é pautado, né? Ele tem todas as páginas em branco, sem linha. E é um caderno para pegar desenhos de artistas, né? Eu faço isso desde 2015. Aqui, ó, Marcelo Quintanilha, por exemplo. Tem vários caras. Posso até fazer um vídeo só sobre esse caderno, se vocês quiserem. Mas esse ano foi o ano que eu menos consegui pegar desenho. Eu só peguei 2, na verdade, porque esse ano eu não comprei tantas coisas no Artist Alley lá, né? E eu também acho falta de respeito eu não ter comprado nada do artista, chegar lá com o caderno e pedir pra ele fazer um desenho, sabe? Eu acho meio nada a ver isso. E realmente acho uma falta de respeito com o artista. Mas eu consegui pegar 2 desenhos aqui. O primeiro que eu vou mostrar é o da Lark, que fez esse pássaro bonitinho aqui, que é a responsável pelo quadrinho, né, o Livro dos Pássaros. E teve o desenho do Martin Simmons. O Martin Simmons foi curioso, porque na fila dele, enquanto eu estava esperando, a moça veio até mim, que estava ali ajudando, e falou que eu era o número 18. E ela só saiu, eu não entendi nada, né? Eu achei que ela só estava fazendo um controle ali da fila, porque talvez ele já ia parar de autografar, alguma coisa assim. E eu nem tava com esperança de pegar desenho dele, mas conforme foi chegando mais perto, eu entendi que ele ia fazer um desenho de graça para as primeiras 20 pessoas, né? Eu era o número 18. E, assim, pelo nível do desenho, eu acho que é um desenho que ele cobraria no mínimo uns R$100, assim. E também foi interessante porque ele sempre perguntava para as pessoas o que elas queriam que ele desenhasse. Né? E geralmente as pessoas pedem uns super-heróis mais comuns, como Batman, Demolidor e tal. Aqui nesse caderno eu devo ter uns 15 Batmans, pelo menos. E na hora que ele me perguntou o que eu queria, me deu um estalo assim, e eu falei pra ele, eu quero uma coisa que ninguém tenha te pedido. Só isso. E eu deixei pra ele fazer o que ele quiser. E ele fez um Batman? Ele fez um Batman. Mas ele fez um Batman bem diferente aqui, um Batman meio endemoniado, meio de terror, com esses tentáculos aqui que parece um Cthulhu, alguma coisa assim. E ele me mostrou, né, conforme ele foi fazendo o desenho, ele estava me mostrando uma capa que ele estava olhando para pegar de referência,
que é uma capa de um quadrinho que ele fez para DC, chamado Batman Below, que nunca saiu no Brasil. Quando ele me mostrou, até falei pra ele que nunca saiu no Brasil. Ele falou, que pena, não sei o que lá. Então eu espero que saia no Brasil pra eu poder ler essa história. E eu achei muito legal. Realmente achei muito, muito bonito esse desenho. Fiquei feliz demais enquanto ele fazia, né? Ver um artista fazer um desenho desse na sua frente é realmente uma coisa impressionante. Mas era isso que eu tinha pra falar hoje. O vídeo sobre a Comic Con, com os autógrafos, com as aquisições, as impressões do evento. Comente aí o que você achou do evento, se você foi, né? Como eu disse, pra mim foi a melhor Comic Con de todas, né? Gostei demais mesmo por todas as interações que eu tive, pelos artistas que eu conheci. Foi fantástico. E comente aí o que você achou do evento, que autógrafo você pegou, que quadrinho você comprou. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Não esqueça também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu poste aqui também. Quarta-feira vai sair o vídeo que eu fiz na Comic Con, um vídeo sensacional que, assim, vocês vão gostar, realmente vocês vão gostar, então não percam o vídeo de quarta-feira. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje, já falei muito aqui, tô até com a garganta seca. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo e um abraço.